Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. Porque, regra geral, é muito importante que os sindicatos tenham uma agenda que não seja exclusivamente corporativa, que tenha uma visão de projeto nacional, de desenvolvimento nacional. Isso, regra geral, já é verdade. Na área da engenharia, é uma área em que o destino da categoria depende do projeto nacional. Então, se essa categoria não discutir projeto nacional, ela não tem, ela está anulada, né, em relação ao seu presente e ao seu futuro. Então, eu acho que é um debate fundamental, né? Assim como a universidade também, né? Sim, claro, mas todos os atores aqui reunidos, mas eu estou me referindo aqui especificamente à importante iniciativa SOS Brasil Soberano, porque é essa gravidade do momento e que nós temos que confrontá-lo com a profundidade necessária. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu acho que o tema dessa mesa, para mim, ele é fundamental. O papel das empresas estatais e privadas num país soberano. Eu reformularia esse tema, e vou entrar dessa forma na questão, situando da seguinte forma, que é um tema estratégico e crucial. Qual é o papel das empresas estatais e das empresas privadas no desenvolvimento nacional no século XXI, que é isso que nós estamos lidando? E por que o tema século XXI é importante? Porque eu acho que nós vivemos duas rupturas econômicos, sociais e políticas fundamentais que condicionam o nosso debate estratégico sobre essa questão. A primeira ruptura foi o fim da bipolaridade sistêmica que dominou a evolução mundial no século XX, porque não se tratava apenas de uma polarização geopolítica. Ela era geopolítica, mas ela se fundamentava na contraposição de dois sistemas mundiais antagônicos no século XX, o sistema capitalista e o sistema socialista. Por que essa questão é importante? Porque, no contexto da bipolaridade sistêmica, projetos nacionais de desenvolvimento poderiam pensar um mix entre empresas estatais e empresas privadas de outras formas, né? Nós tivemos, no século XX, várias experiências de estados de orientação socialista, onde o desafio do desenvolvimento foi confrontado de imediato com predominância da opção por constituição de empresas estatais como motores do desenvolvimento. Polarizados pelo campo socialista que existia à época, isso permitia apoio material, econômico, político, militar, né, para as transições em curso. Essa realidade não existe mais no mundo do século XXI. Então, ela afeta como nós podemos conceber ou pensar estrategicamente a interação de empresas estatais e empresas privadas num projeto de desenvolvimento nacional. Uma segunda dimensão importante aí tem várias categorias, conceitos ou classificações, mas eu vou tentar sintetizar num conceito que é mais ou menos aceito de maneira comum, que é o advento da sociedade do conhecimento. Quer dizer, cada vez mais a ciência no coração dos processos de agregação de valor, e daí a importância da engenharia, né, para pensar um projeto de desenvolvimento, e os novos desafios que o advento da sociedade do conhecimento apresentam para os países que queiram estruturar os seus projetos nacionais de desenvolvimento. Aqui vale também a lição negativa das experiências socialistas do século XX. O Walter até se referiu a isso. Quer dizer, o fato é que experiências onde predominaram ampla e ou exclusivamente formas empresariais estatais foram incapazes de garantir a aceleração da difusão do progresso técnico nas suas economias e sociedades. Eu diria, na minha interpretação, é mais do que o decréscimo no dinamismo econômico,
que mesmo nas experiências, mesmo na União Soviética, digamos assim, que era a principal, nunca deixou de ter crescimento econômico até o finalzinho da perestroika, né? Havia um declínio nos índices de crescimento econômico. Mas havia problemas graves de difusão do progresso técnico naquela sociedade. Havia incentivos sistêmicos baixos à inovação e à generalização do progresso técnico naquela sociedade. Então, tudo isso nos remete ao seguinte, quer dizer, o equilíbrio da combinação de empresas estatais e empresas privadas para pensar o desenvolvimento no século XXI, ele tem que levar essas questões em consideração. Então, é fundamental estruturar projetos de desenvolvimento que combinem empresas estatais e empresas privadas sob controle do poder público a partir da estruturação de um projeto de desenvolvimento para o país. Isso é uma condição essencial da possibilidade do desenvolvimento. E isso implica reconhecer empresas privadas nacionais no âmbito de projetos nacionais de desenvolvimento como parte integrante do poder nacional no sistema internacional. Isso é um ponto importante, porque nós estamos assistindo hoje no país a criminalização da defesa de empresas nacionais que projetam o interesse do Brasil no mundo. Quer dizer, a acusação que é feita contra o Lula. O presidente é acusado de defender os interesses de empresas brasileiras em outros países. E é criminalizado por isso. Vejam, isso é a criminalização do projeto nacional. Vocês imaginem, qualquer um de vocês, qualquer um aqui imagina o presidente Clinton sendo acusado pela justiça americana, investigado pelo FBI, com uma comissão bipartidária de investigação no Congresso, por estar defendendo interesses de empresas americanas no exterior? Não só faz isso, é mais do que isso. Ele seria investigado, punido, preso, multado, se não fizesse isso. Se não fizesse isso, ele não estaria cumprindo a sua missão pública como ex-presidente dos Estados Unidos. Então, é o contexto no qual nós estamos inseridos. Quer dizer, está em curso não só o desmonte, o retrocesso, mas a criminalização do Projeto Nacional de Desenvolvimento. E por isso é que eu estou num diálogo construtivo aqui com a mesa e também com o Walter. Por isso que eu não sei se tem projetos diferentes de soberania nacional. Eu, sinceramente, tenho dúvidas sobre isso. Porque a adesão à soberania das forças que hoje dirigem a desconstrução do país, acho que tem a profundidade da camisa da seleção brasileira. Quer dizer, o que eles estão implementando é um processo de profunda desnacionalização da economia brasileira e de subordinação aberta, e eu diria abjeta, do Brasil aos poderes centrais em decadência no mundo, porque acho que isso é uma das características da nossa política externa do governo anterior. É o seguinte, olha, esses países centrais, eles estão perdendo força, eles estão em decadência. Então, nós temos que diversificar nossas relações e nos aproximar dos novos polos em ascensão. Quer dizer, além de negar a projeção de poder do Brasil no mundo, a agenda atual é uma agenda de alinhamento com potências em decadência no sistema internacional. Então, isso é a mais profunda negação do interesse nacional. É a negação da soberania do país. Vou aproveitar aqui que o Walter também está aqui. É um diálogo construtivo, concordo com grande parte do que ele disse, mas ele levantou... a mesma raciocínio eu coloco com outros... O nosso dilema aqui é conjugar a questão social com a questão democrática e a questão nacional. A nossa experiência de governo aqui foi um dos poucos momentos na história do Brasil em que essas três questões puderam convergir.
puderam convergir. Agora, na literatura, vou pegar a literatura antiga marxista, tinha uma diferenciação que eu acho interessante, a diferenciação entre contradição principal e contradição fundamental, né? Eu acho que a questão social é a questão fundamental da nossa época, não tenha dúvida, e eu ter a concordância. Mas eu diria que a questão principal hoje é a questão nacional. Porque é em torno da questão nacional que se estrutura a possibilidade do enfrentamento da desigualdade social no país e a possibilidade da própria preservação da ordem democrática. Quer dizer, ela é a questão principal, na minha opinião. Ela é que estrutura as demais, porque nós não vamos socializar a miséria. Isso não se sustenta como projeto. Nós temos que socializar a riqueza. E essa riqueza tem que ser produzida. E nós temos que ter cadeias produtivas nacionais. Então, é o nacional, na minha opinião, que articula a gestante. Por isso é que eu acho que é tão importante essa iniciativa aqui do SOS Brasil Soberano. Porque é esse pilar principal que está sendo desestruturado. E, ao ser desestruturado, ele gera um retrocesso social brutal. O que nós assistimos, a votação de ontem, claro que ela ainda segue. Mas é de uma gravidade, sinceramente, sem tamanho. Porque eu até, no início, depois da ruptura na ordem democrática nacional, eu me surpreendi com a sanha de retrocesso que veio na sequência. Eu pensei que ia ter algum discurso de unidade nacional, de reconciliação, de recomposição. E me surpreendi o seguinte, mas essa agenda, se você juntar os pedaços, reforma trabalhista como ela foi aprovada ontem, negando a legislação de defesa do trabalhador, um sistema de previdência chamado Raul Seixas, não é isso? Que você tem que ter nascido há 10 mil anos atrás para ter direito à previdência. Não? Quer dizer, é um mecanismo de proteção social sendo desmontado. Na área da promoção do desenvolvimento, já foi mencionado aqui a Petrobras, eu não vou entrar, mas você pensa, o que estão fazendo com o BNDES? O BNDES é uma política, está sendo desmontado e com uma política de alteração da prática dos juros usados nos empréstimos do BNDES, que aproxima para a prática de mercado. Então, se aproxima para a prática de mercado, para que precisa do BNDES? Você não precisa do BNDES para praticar taxas de mercado. Então, os instrumentos públicos de promoção do desenvolvimento eles estão sendo desmontados, desarticulados. Essa é a gravidade do quadro. Então, é uma agenda de conteúdo contra-revolucionário. O que até me surpreendeu, mas o nosso governo era moderadamente reformista. Né? Por que a agenda é contra-revolucionária? A votação de ontem diz é contra a Revolução de 30. Não é nem a Constituição de 88. É uma agenda... Hein? Contra a Lei Áurea. Bom, tudo bem. Outra maneira de ver. Pode ser. Também é pré-Revolução de 30, né? É Lei Áurea. Mas é uma agenda de desconstrução, de inviabilização. Então, eu queria reportar a esses pontos, que acho que são pontos fundamentais. E duas dimensões que eram, digamos assim, era um projeto em construção, no seu início. Quer dizer, ainda não era um projeto consolidado, eu estou de acordo, né? Com várias tensões. Por exemplo, vou pegar nas áreas que eu atuei mais fortemente, na área de ciência, tecnologia e inovação. Inclusive com elementos de bipolaridade, né? Porque você tinha o seguinte, a partir da lei de inovação, todos os novos instrumentos para apoiar a inovação empresarial, para expandir os investimentos em ciência e tecnologia no país como um todo, que nós fizemos, mas isso convivendo com uma política macroeconômica em que, em rendimento financeiro, sem risco algum, quer dizer, as empresas tinham muito mais retorno do que arriscando no investimento da inovação. Então, um braço do Estado alimentava via compartilhamento de risco a promoção das atividades de inovação, a outra remunerava a atividade financeira sem qualquer vínculo ou risco, vínculo produtivo ou risco. Então, quer dizer, era um projeto
dizer, ainda tolhido no seu potencial, mas era um projeto em estruturação. Quer dizer, e desse ponto de vista, o financiamento público é absolutamente crucial. Esse é um ponto que não sei se todos devem saber, mas eu queria enfatizar. Porque muitas vezes nos é apresentado a trajetória dos Estados Unidos como uma trajetória liberal, em que as conquistas da sociedade do conhecimento foram feitas por empresas autônomas, sem vinculação com o Estado. Mas se você decompuser todas as tecnologias-chave do advento da sociedade do conhecimento, da chamada terceira revolução técnico-científica, todas elas, o momento disruptivo foi financiado via subvenção direta do Estado americano nas empresas, sobretudo através de um mecanismo chamado, quer dizer, uma instituição chamada DARPA, né? Que é Defense Advanced Research Project DARPA, agência. Né? E todas essas tecnologias, pega o smartphone, todas elas, decompõem, toque na tela, a própria internet, é tudo investimento da DARPA. Ou seja, aonde o risco tecnológico era maior, o Estado investia na veia das empresas. A disrupção tecnológica era investimento público na veia. Depois, as empresas vão encontrar, outras empresas vão encontrar nichos para o seu desenvolvimento no mercado. Mas abrir mão dessa capacidade de investimento implica a aceitação da subordinação do Brasil a posições subalternas na divisão internacional do trabalho e incapazes de estruturar cadeias de valor nacionais. Acho que essa aqui é a questão de fundo. Isso está sendo desmontado. Desmontado. Então, deixa eu terminar aqui já. Acho que eu falei o principal que eu queria falar. E essas são dimensões, portanto, que nós temos que... Quer dizer, os exemplos estão claros. Impacto da Lava Jato na engenharia nacional, nas empresas que estruturavam setores estratégicos nacionais, que projetavam o Brasil no mundo, garantiam presença do Brasil no mundo. Nós vimos, foi mencionado aqui, que o Brasil está para se tornar o primeiro exportador de produtos agrícolas do mundo. É verdade. Aí vem essa operação carne fraca, quer dizer, desmonta a capacidade, deslegitima as empresas nacionais, né? Atendendo, a rigor, a interesse de concorrentes internacionais. Né? Então, por isso que eu digo o seguinte, o patriotismo dessa gente não passa do tecido da camisa da seleção brasileira em manifestações. Esses são expressões de um projeto antinacional e que desestruturam a economia do país e desestruturam e inviabilizam a engenharia nacional. Essa, no meu entender, é a gravidade da questão que nós estamos em curso. E, desse ponto de vista, só queria terminar também, é um diálogo construtivo. É claro que eu acho que o combate à corrupção, tem que ser parte do DNA de um projeto de desenvolvimento do país, inteiramente de acordo, mas nós não podemos respaldar a hipocrisia das forças que, para implantar um projeto de desnacionalização, instrumentalizaram a bandeira da corrupção, porque é isso que nós estamos enfrentando. Quer dizer, transformaram o combate à corrupção como se fosse o objetivo máximo do Estado brasileiro. Ele é uma pré-condição para a construção do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas eu acho que, se houver qualquer discussão pública, quer dizer, o direito ao emprego, o direito à saúde, o direito ao desenvolvimento, são temas muito mais importantes para o bem-estar da sociedade brasileira do que o tema da corrupção. Então, eu acho que nós temos também que combater essa instrumentalização, porque, em nome da absolutização do combate à corrupção, atores não políticos estão dominando a agenda política nacional, não subordinados ao crivo democrático das eleições, porque eles não são eleitos, e impondo ao país a sua agenda
a sua escala de preferência, que é, em última instância, um desenvolvimento profundamente antidemocrático. Então, como é que eu vou dizer? A denúncia, o desmascaramento da instrumentalização hipócrita da bandeira da luta contra a corrupção, eu acho que também faz parte da nossa agenda de luta em defesa do desenvolvimento do Brasil. Obrigado.